Olá a todos, eu sou Matheus Larsan, sejam muito bem-vindos ao canal da Restauração. Dom Pedro I nunca esteve à frente de nenhum ato de governo até 1821. E neste nosso vídeo de hoje nós veremos o porquê, o que aconteceu em 1821, quais as causas das revoluções de 1821 e o que aconteceu depois, as lições que nós podemos tirar disso. Então, antes de começar o nosso vídeo, peço a você que considere se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, deixar o seu like, comentar nesse vídeo, compartilhar no WhatsApp com os amigos, assim o YouTube vai entender que esse vídeo é relevante e mostrá-lo para cada vez mais pessoas. Então, sem mais delongas, vamos aqui passar para a nossa apresentação. Preparei aqui alguns slides para que a gente possa falar desse tema. Então a apresentação de hoje chama-se Dom Pedro I, Liberalismo e Despotismo. E vai ficar bem claro porque esse é o título da apresentação no final do nosso vídeo aqui de hoje. Então, por que Dom Pedro não participava do governo até 1821? A resposta era simples, porque Dom João VI tinha uma desconfiança devido às suas ideias liberais e também ele temia que Dom Pedro pudesse articular alguma trama, algum tipo de golpe para destronar o próprio pai. E não era uma preocupação desprovida de fundamento, porque de fato foi isso que aconteceu em 1822 e se ratificou no Tratado de 1825, ou seja, Dom Pedro I deu de fato um golpe no próprio pai. Ele tomou a coroa do pai, isso é fato inegável. E ele já tinha esse receio muito antes do 7 de setembro de 1822. Por quê? Porque Dom Pedro I sempre foi afeto a ideias liberais, ideias novas, ideias progressistas. Ele era próximo de pessoas ligadas à maçonaria e a outros grupos complicados. Dom João VI, que era um representante legítimo do antigo regime, detestava a maçonaria, detestava as ideias liberais. Não gostava dessa afinidade que o filho tinha com tais ideias. E por isso, ele, por recomendação de alguns dos seus ministros, deixava Dom Pedro I de lado. Acontece que o seguinte, qual é a situação em 1820? Até o dia 24 de agosto de 1820, vigorava em Portugal o antigo regime. Mas com a Revolução Liberal do Porto, o antigo regime ele é abolido em Portugal. E, no período entre o dia 24 de agosto de 1820 até o 26 de fevereiro de 1821, o Brasil, que era a sede da monarquia portuguesa, vive um período de uma apreensiva transição, porque já se chegavam as notícias da Revolução, mas aqui no Brasil ainda estava vigorando o antigo regime, e não mais o novo regime liberal. Só que Dom João já estava se preocupando. O que eu tenho que fazer? Será que eu mando Dom Pedro? Essa foi uma ideia aventada pelos seus ministros. Será que eu mando Dom Pedro para escutar as pretensões dessa corte? Será que eu mando para que ele fique lá definitivamente? Será que eu mesmo vou? Será que eu fico? E aí, aquela parte, tinha a facção dentro dos seus ministros. Os mais liberais queriam que Dom João fosse e os mais tradicionais, como o grande Tomás Antônio Villanova Portugal, queriam que ele ficasse no Brasil e no início ele não queria nem que mandasse Dom Pedro. E de fato Dom João tinha essa preocupação do que poderia acontecer caso ele mandasse Dom Pedro. Numa das audiências de Dom João VI com o ministro da Inglaterra, porque a Inglaterra sempre quis que Dom João voltasse para Portugal, e ali eles estavam pelo menos tentando que enviasse Dom Pedro. Então, numa das conversas do rei com o embaixador britânico, Dom João VI expressou a seguinte dúvida: mas e se, quando ele chegar lá, ele aceitar uma aclamação das cortes? Então essa preocupação de um possível golpe organizado e orquestrado por parte de Dom Pedro já era uma preocupação muito antiga de Dom João VI. E essa situação ela continuou até o dia 26 de fevereiro de 1821. No dia 26 de fevereiro de 1821, lembrando que as cortes já tinham proclamado, já tinham começado a Revolução em Portugal, e a Revolução foi chegando aos poucos ao Brasil. Começou em janeiro, lá no Pará. O Pará foi o primeiro lugar, a primeira província brasileira a aderir à Revolução Liberal do Porto, depois o Maranhão, e quando chegou na Bahia, liderada pelo Antônio Carlos de Andrada, o irmão do José Bonifácio, em que ele estava presente quando proclamaram a fidelidade à Constituição, a futura Constituição portuguesa, isso em janeiro, fevereiro de 1821, ali o Rio de Janeiro, a sede da coroa portuguesa, entrou, foi em pânico, porque sabiam que era muito provável que nos próximos tempos acontecesse alguma coisa. E nesse momento, o Dom Pedro se tornou extremamente próximo de pessoas ligadas à maçonaria, principalmente clérigos liberais, sempre o clero. Se tem revolução, tem clero, a lógica é infalível, sempre é assim, se tem revolução, tem clero. E Dom Pedro ficou muito próximo de algumas figuras como o Padre Góes e o Padre Macamboa. E eles conversavam diariamente, ele também, Dom Pedro, era próximo de uma pessoa chamada o Conde dos Arcos, que era alguém que tinha ideias liberais, iluministas. E eis que estoura a Revolução, o levante liberal do dia 26 de fevereiro no Rio de Janeiro. E olha só,
No dia 26 de fevereiro de 1821, o Levante, os liberais, os revolucionários, eles obrigam o rei Dom João VI e toda a sua corte a jurar a futura Constituição portuguesa, encerrando assim o antigo regime no Brasil e, de fato, em todo Portugal. Aqui um comentário antes, eu digo encerrar com um asterisco, porque claro que isso não é tão preto no branco, tem idas e vindas, por exemplo, em Portugal. Há a questão de Dom Miguel, que ele restaura o antigo regime, as cortes tradicionais, não mais as liberais. Então tem alguns pormenores, algumas questões para se ver disso. Mas, de todo modo, a partir do dia 26 de fevereiro de 1821, inicia-se a transição, de fato, para o novo regime. E quem é que sai o grande herói do dia 26 de fevereiro de 1821? Dom Pedro, porque coincidentemente ele já era amigo daqueles que estavam na frente da liderança desse levante liberal. E dizem os historiadores que ao final desse levante, Dom Pedro chegou a ser aclamado rei. O conde de Palmela, aclamado, eles tentaram aclamar Dom Pedro rei. O conde de Palmela, que era um dos ministros anglófonos de Dom João VI, ele escreve nas suas cartas que as tropas chegaram a tentar e queriam de fato aclamar Dom Pedro I rei. Isso 1 ano e meio antes do 7 de setembro. Só que Dom Pedro fez aquela cena. Não, viva o rei, meu pai, Dom João VI. Ou seja, essa possibilidade de uma aclamação já era muito antiga. Então, quem ler ali o livro da elaboração da independência, do Tobias Monteiro, o Otávio Tarquínio de Souza, a biografia de Dom Pedro I, Oliveira Lima, vai ver que já existia uma grande proximidade de Dom Pedro com essas figuras que estavam à frente do movimento liberal do dia 26 de fevereiro de 1821. E essas duas datas que eu vou apresentar no vídeo de hoje, elas são bastante estudadas na academia, mas elas não são tão conhecidas fora da academia. E esse aqui é o meu papel, de estudar as coisas e trazer a interpretação. Para mim, o dia 26 de fevereiro de 1821 e o dia 22 de abril de 1821, também, 2 meses depois, são datas muito significativas para entendermos o que era de fato a personalidade de Dom Pedro. Liberal quando convinha, absolutista, déspota quando era necessário. Então, depois do levante liberal, que ficou conhecido como pronunciamento do Rócio, Dom João foi obrigado a demitir o antigo ministério e eleger novos ministros, evidentemente, próximos a Dom Pedro, evidentemente, liberais. E esse gabinete decidiu pela permanência do príncipe, Dom Pedro I, e pela regência de Dom Pedro e pelo envio de Dom João para Portugal, ou seja, a transferência da corte para Portugal. Muita coincidência, né? Dom Pedro, que era próximo desses revolucionários liberais, boa parte deles ligado à maçonaria também. Dizem que o José Clemente Pereira e outros maçons que depois vieram a ser muito importantes na história da independência do Brasil já participaram desse levante liberal do pronunciamento do Rócio do dia 26 de fevereiro. Então, Dom Pedro era próximo dessas pessoas, eles chegaram a tentar aclamá-lo rei e o gabinete instaurado pelos amigos dele decidiu que o rei ia embora, ia ficar o Pedro, o príncipe, com a regência. Quanta coincidência, né? Então aqui no próximo slide eu mostro para vocês a pintura desse dia 26, em que o rei e a corte foi obrigada a jurar a futura Constituição. Vocês vejam que vexame era para uma monarquia tradicional, para uma monarquia do antigo regime. Jurar uma Constituição do qual o rei não seria ouvido na elaboração e uma Constituição que sequer estava pronta. Ou seja, era de fato Dom João se tornando refém desses liberais, desses revolucionários. Foi o que aconteceu. Então aqui a lição do dia 26 de fevereiro. O dia 26 de fevereiro é o primeiro ato público da vida de Dom Pedro, no qual ele demonstra a sua afinidade liberal. E essa sua tendência liberal, essa sua simpatia por ideias novas e a vontade de ser visto como um liberal é uma vontade que vai perdurar, uma característica que vai perdurar durante toda a vida de Dom Pedro I do Brasil e o Dom Pedro IV de Portugal. Ele sempre quis ser visto como liberal. Mas, como nós veremos, nem sempre as suas atitudes foram liberais. O que, de certo modo, é um paradoxo, mas de outro modo também é uma coisa bastante usual do liberalismo. Passando aqui para o próximo slide, a outra data importante é o motim na Praça do Comércio do dia 22 de abril de 1822. Esse aqui já é bem menos estudado do que o outro. O Otávio Tarquínio de Souza chega a dizer que nunca foi totalmente bem esclarecido o que aconteceu, as causas que aconteceram. Mas, resumidamente, os mesmos revolucionários do dia 26 de fevereiro fizeram o motim do dia 22 de abril. Eles fizeram o motim no dia do sábado da ressurreição, que era o dia 21, no caso o motim ele aconteceu no dia 21, mas o que interessa para a nossa análise da aula de hoje é a repressão que aconteceu no dia 22. Então o motim
ele aconteceu no dia 21, que era sábado da ressurreição, e a repressão aconteceu no domingo de Páscoa. Bem curioso como na data mais importante da igreja, lá acontece logo um levante, tenta-se fazer a eleição de uma junta constitucionalista, ou seja, um desrespeito de fato pelas datas mais importantes da igreja. De todo modo, o dia 21 ele também tem um significado muito importante para a maçonaria, porque é o dia da execução, ou da suposta execução, do Tiradentes, que foi um dos primeiros grandes maçons do Brasil e foi o primeiro maçom a ser executado, perseguido pela coroa. Então tem essa figura mitológica em cima do Tiradentes, né? Justamente no dia do Tiradentes, da morte do Tiradentes, que acontece o motim da Praça do Comércio. E o motim da Praça do Comércio foi que os mesmos revolucionários do dia 26 obrigaram o rei e a corte, dessa vez, ao juramento não mais da futura Constituição, mas eles queriam que o rei, Dom João, jurasse a Constituição Liberal de Cádiz, da Espanha, até a promulgação da Constituição pelas Cortes de Lisboa. Vocês vejam que é uma vergonha ainda maior, porque não é só julgar a futura Constituição portuguesa, lembrando que na mentalidade dos vintistas, Constituição era sinônimo de liberalismo. Não era mais jurar uma Constituição nacional, mas era jurar uma Constituição estrangeira, até que a própria da nação fosse promulgada. Então, uma vergonha absoluta. É, de fato, humilhar o rei e colocá-lo como escravo das cortes. Lembrando que uma das principais características do liberalismo é que o rei ele poderia governar desde que fosse feito com o mandato das cortes, ou seja, a soberania não residia mais no rei, mas residia na Assembleia, que transferia ou delegava, segundo os seus ditames, de acordo com os seus interesses, essa soberania ou o exercício da soberania para o rei. Nós já temos uma aula aqui no canal chamada 1000 anos de História Política, em que nós abordamos o absolutismo, a monarquia tradicional feudal, sobre o despotismo esclarecido. Eu vou colocar o card aqui em cima para vocês e espero que vocês assistam, porque vai ser muito importante também para a melhor compreensão de todos esses temas. Então, muito bem. Essa revolução, esse motim, ele acontece no dia 22 de fevereiro e Dom Pedro ele organizou a repressão. Por quê? Voltando aqui para mim um instante. O dia 26 de fevereiro foi muito conveniente para Dom Pedro, porque Dom Pedro ele estava à margem do governo. Com o levante liberal do dia 26, ele toma a frente dos acontecimentos, mas no dia 22, os liberais eles já querem dar um passo além. Lembrando aqui, fazendo um paralelo com a Revolução Francesa, porque muitas pessoas pensam que o jacobinismo e o liberalismo, a maçonaria, eles são intrinsecamente opositores à monarquia. Só que isso não é verdade. Os jacobinos, que era a ala mais extremada da Revolução Francesa, eles coexistiram junto com a monarquia constitucional de Luís XVI. Então eles não tinham problema em ter uma monarquia, desde que fosse uma monarquia liberal, uma monarquia constitucional, uma monarquia consentida, ou seja, que não era o rei que governava, mas que o rei estava ali para validar a opinião das cortes. E Dom Pedro, ele sempre admirou Napoleão, e isso Pedro Calmon fala bastante na biografia dele, o Rei Soldado, e Dom Pedro ele queria estar à frente dos acontecimentos. Então ele foi liberal no dia 26, mas no dia 21, 22 de abril, ele já não gostou tanto. Porque no dia 21 e 22, as cortes, os liberais, os maçons, eles tentaram tomar a dianteira dos acontecimentos e obrigaram o rei Dom João a jurar uma outra constituição. E Dom Pedro se sentiu pessoalmente ofendido. Porque, palavras de Dom Pedro, nós já tínhamos jurado a futura Constituição no dia 26. Por que vocês estão duvidando da palavra e nos obrigando de novo a fazer o juramento de uma outra Constituição no dia 21 de abril? Então ele detestou. Na biografia do Pedro Calmon é dito que Dom Pedro disse, eles vão ver só. E aí Dom Pedro, ele organiza as tropas para fazer a repressão violenta desse motim da Praça do Comércio. E aí os números variam. Alguns dizem que morreu nessa repressão morreu uma pessoa, alguns dizem que morreram 30 pessoas, ou então que saíram 30 feridos. Eu não tenho simpatia por nenhum dos dois nesse caso, não tenho nenhum tipo de simpatia, então não vou chamar isso aqui de massacre, chacina. Mas fato é que Dom Pedro usou de extrema violência para reprimir. E alguns ali dos seus ministros, dos ministros de Dom João VI, como o Silvestre Pinheiro, disse que se não fosse a violência de Dom Pedro, ali mesmo teriam acabado com a monarquia ou deportado o rei ali mesmo.
De todo modo, o episódio ficou conhecido como o Açougue dos Braganças. Talvez seja um exagero, não quero aqui dizer que Dom Pedro era um sanguinário e tal, mas o fato é, o ponto mais importante, ele não hesitava em usar da violência quando era necessário para se manter no poder. Então ele era um liberal de ideias, mas ele implantaria o liberalismo através da força. E aí tem um paralelo muito interessante com a figura de Napoleão Bonaparte, que nós falaremos mais adiante. Mas o ponto, a repercussão do dia 22 de abril é que o seguinte, no dia 24, 2 dias depois, Dom João começou o embarque e no dia 25, no aniversário de Dona Carlota, ele embarca para Lisboa para ser muito mal recebido pelos revolucionários de Lisboa. E aí, no próprio dia 22, depois que Dom Pedro bota as tropas na rua de madrugada e passa baioneta, passa fogo nos revolucionários, nos liberais, ele recebe o decreto com uma regência de amplos poderes pelo seu pai. Dom Pedro poderia, inclusive, declarar guerra e declarar a paz, o que isso, para o direito internacional, são plenos poderes, ou seja, ele já tinha uma regência totalmente com grandes poderes mesmo. Ele podia fazer basicamente o que ele bem entendesse. Claro que essa regência com amplos poderes de Dom Pedro, ela vai ser mitigada, eu creio que ali em junho, julho, quando há um outro motim, dessa vez das tropas do general Avilés, mas isso aí é uma história que a gente vai deixar para outro dia. Então, passando aqui o ponto para a gente caminhar para a conclusão, o 22 de abril é o segundo ato público da vida de Dom Pedro, no qual ele demonstra que não hesitaria em usar da força e da violência para manter o poder. Aqui nesse slide do lado esquerdo eu coloquei uma pintura do 7 de setembro, né, da Declaração da Independência, do Grito do Ipiranga. Não tem uma imagem sobre Dom Pedro reprimindo os liberais do dia 22 de abril, mas do lado direito é o golpe do 18 de Brumário, que é quando Napoleão, de fato, toma o poder na França e se torna ali o grande líder da nova ordem política depois da Revolução Francesa. Então vocês vejam só, por um lado, é próprio do liberalismo, ou das ideias liberais, permitir a ampla discussão, a liberdade de pensamento, a liberdade política, a livre associação, a constituição de partidos, a disputa, o parlamento, as intrigas, tudo isso é próprio do liberalismo. Mas o liberalismo não surgiu espontaneamente em lugar nenhum do mundo. Nunca na história do mundo o liberalismo foi implantado de modo pacífico. O liberalismo sempre foi implantado por vias ditatoriais, por vias da força, ou seja, na base da porrada. O que é engraçado se você parar para pensar que o liberalismo ele proclama a discussão de ideias e o não uso da violência, mas na prática ele é implantado através da força. E os dois primeiros atos públicos da vida de Dom Pedro, veja que Dom Pedro nunca tinha tido atos públicos até então. Ele nunca tinha estado à frente dos acontecimentos. Mas os dois primeiros atos de Dom Pedro são o juramento da Constituição e a repressão aos mesmos liberais. Então a gente pode dizer que esses 2 meses que antecederam a partida de Dom João VI foram, de certo modo, um prelúdio para o que aconteceria depois da aclamação e da coroação de Dom Pedro I, a coroação imperial, e o posterior fechamento da Assembleia Constituinte. Porque Dom Pedro era liberal, enquanto isso convinha para que ele tomasse a frente do poder. Mas quando as cortes queriam levar o liberalismo adiante, ou o parlamento, a Assembleia Brasileira, queria levar o liberalismo adiante a ponto de submeter o rei à decisão do parlamento, aí ele já não era liberal. Aí ele atuava exatamente como Napoleão. Porque, vejam só, quem é que vai dizer que Napoleão não era liberal nas suas ideias? Napoleão dizia de si mesmo, eu sou a Revolução de Botas. Napoleão era a Revolução de Botas. E o que era a Revolução Francesa, se não o liberalismo? Agora, Napoleão ele não era liberal na prática. Ele não permitia a liberdade de imprensa. Napoleão é dito até que tem lá uma cena, eu não sei se isso aconteceu de fato ou se é somente um dos filmes de Napoleão, né? Mas isso eu já vi em mais de um filme de Napoleão e diz que a Josefina, a esposa de Napoleão, ela mostra as notícias do jornal. Veja, meu amor, veja Napoleão, que todos os jornais falam bem de você. Aí ele responde, claro, agora que eu já fechei 500 e mandei prender uns 200 jornalistas, então assim, ele tinha a opinião pública do lado dele na base da força, da truculência, da violência. Não hesitava usar. E Dom Pedro, assim tal qual Napoleão, ele fazia do mesmo modo. Ele era um liberal, sim, mas na base da porrada. Ou seja, ele estaria à frente dos acontecimentos.
usava o liberalismo para tomar o poder do pai que estava ainda no antigo regime e gostava de ser bem visto como liberal, mas não hesitava em fugir das 4 linhas liberais se assim fosse necessário. Então esse é o Dom Pedro I. Essa tendência, essa proximidade, esse paralelismo com a figura de Napoleão perdurou durante toda a sua vida. Eu acho muito interessante ver essas duas figuras lado a lado, porque assim se entende muito do que era o pensamento, as ideias e a prática de Dom Pedro I. Então, meus amigos, aqui só lendo o slide para a gente poder terminar, Dom Pedro I manteria essa postura por toda a sua vida. Ele era um liberal por convicção, mas não hesitava em agir com despotismo quando necessário. Por isso eu intitulei essa nossa apresentação como Dom Pedro I, Liberalismo e Despotismo. Eu espero que tenha ficado claro a ideia, a mensagem a ser transmitida na aula de hoje. Eu tenho compartilhado lá no meu Twitter, @MatheusLarsan, muitos trechos de estudos que eu tenho conduzido. Então, basicamente, eu estou lendo alguma coisa, eu acho interessante, coloco lá e lá nós temos tido uma boa discussão. Se você não tem uma conta no Twitter, considere criar, nos seguir lá, MatheusLarsan, @MatheusLarsan. E lá nós temos tido bastante pessoas que estão chegando também no canal através dos nossos tweets. E eu tenho gostado bastante de compartilhar esses estudos por lá. Então é isso, meus amigos. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não se esqueçam de se inscrever, compartilhar esse vídeo, deixar o seu like, ativar o sininho de notificações e comentar. Comente se você chegou aqui por meio do Twitter, comente o que você achou desse vídeo, porque ajuda bastante para o engajamento desse canal. Meu muito obrigado a todos. Só Cristo é Rei, fogo no mundo, viva Dom Miguel, morte ao pedrismo, morte ao liberalismo. Até mais, fogo no mundo.